Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Grow Engenharia e Serviços, empresa capixaba para atender as demandas industriais. Odonto Scan, a maior clínica radiológica do estado do Espírito Santo. Nogram Mármores e Granitos. Papelaria Rainha, onde a majestade é você. Construtora Canal, marca de qualidade e confiança. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem, mais um Papo de Padre. Obrigado pela sua presença e a sua participação de sempre. Vamos iniciar agora uma série de 2 programas sequenciais. Vamos entrar no mundo do matrimônio, do sacramento do matrimônio, da união civil e também entender um pouco da nulidade. Como a igreja vai lidar diante do divórcio, casais de segunda, terceiras uniões e assim por diante. E aí, como é que eu faço? Se eu não caso na igreja, eu posso comungar, não posso comungar? O que é o matrimônio? Vamos entrar um pouco nessa graça que é entender um pouco mais. Talvez você esteja preparando para o matrimônio, é noivo, ou talvez namorando, ou talvez você já é casado, quer refletir um pouco a sua história de vida 2. Não perca então esse programa, que estamos aqui abrindo essa série de 2 programas que com certeza vai te ajudar muito. Estamos aqui no Tribunal Eclesiástico de Vitória, na Arquidiocese de Vitória, aqui no centro da cidade, da capital. Aqui geralmente acontecem os processos, de nulidade, de casais que talvez tiveram dificuldade nas uniões. Vamos entender e conhecer um pouco mais. Está muito boa a nossa série. Vamos lá? Vamos adentrar e vamos começar falando sobre o matrimônio. O que é o matrimônio e o que é o sacramento do matrimônio. Então vamos dar início, são muitos questionamentos, como já colocado um pouco antes. Vamos então entrar na realidade do matrimônio, as suas implicações e também no mundo do divórcio, nulidade, ou seja, tem muitos assuntos, como já foi colocado agora há pouco. Estou aqui com o padre Adelion Santana, que ele é do tribunal aqui da Arquidiocese de Vitória, mestre em Direito Canônico. Bem-vindo, padre, mais uma vez, né? Obrigado, tô ficando já figurinha aqui no Papo de Padre. Já veio cantar, né? Padre Leon, vamos lá então na questão do matrimônio. O que é o matrimônio? Na ordem do Criador, ele disse que o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá a uma mulher. E os dois já não serão 2, mas uma só carne. E isso nós estamos falando de matrimônio. É o pacto entre o homem e uma mulher. Tá, mas existe a questão do casamento. Casamento e matrimônio é a mesma coisa? O casamento nós estamos falando de um contrato civil. Tanto que hoje isso na sociedade está muito aberto. Qualquer pessoa, vamos dizer, pode fazer um contrato civil das partes. Aí é um casamento. Um casamento. Qual a diferença de casar civilmente ou juntar civilmente e, no caso, na igreja? Há diferença? Total. Por exemplo... Eu tô aqui, não tô duvidando não. Eu tô aqui representando a Dona Maria do outro lado lá, entendeu? Eu tô aqui para sabatinar. Por exemplo, um pacto entre pessoas podem ter vários interesses e não o amor. Interesse financeiro, necessidade de uma companhia. E nós não estamos falando de um amor. Agora, o matrimônio não é isso. Eu escolho alguém porque eu amo essa pessoa. Então, isso eu entendo do matrimônio. E a abertura que esse amor fará, que é a fecundidade, abertura à vida. Então, aí nós estamos falando de matrimônio. Mas se aí não houver a chancela da igreja, não é matrimônio, seria isso? Eu acho que o senhor está querendo falar de sacramento do matrimônio. Aí nós estamos falando de uma outra coisa, porque até agora você falou do pacto entre 2 pessoas, que pode acontecer na sociedade comum, depois a união de homem com uma mulher por causa do amor, matrimônio. Agora, Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele pegou o matrimônio dado pelo Criador e elevou isso à dignidade sacramental. Aí isso acontece a partir de quando? Quando um homem e uma mulher batizados se unem. Aqui que tem um diferencial. Sim. Aí entra a intervenção da igreja, entre aspas, a intervenção, a jurisdição da igreja, a nulidade. É o que a gente fala do casamento na igreja. Que para nós católicos é sacramento, mas para o mundo protestante não é considerado sacramento. Não, eles não entendem assim como um sacramento. O que é o sacramento então? O sacramento, ele é um sinal
visível e eficaz da graça de Deus. Quando dois batizados fazem diante da igreja um contrato de comunhão, de amor, de unidade, insolubilidade, eles estão sendo, como Cristo, um sinal da presença dele para o mundo. Isso é um sacramento. Quando eu olho para um homem e uma mulher casados na Igreja Católica, eu vejo na vida deles a própria vida do Cristo, por causa da entrega, por causa da doação. Isso é um sacramento. Sabe quando a gente fala assim, onde há fumaça, há fogo? Ou seja, o sinal da fumaça nos lembra fogo. Então o sacramento, ou seja, onde eu vejo um sacramentado, é sinal da presença de Deus. Um batizado é um sinal da presença de Deus. A Eucaristia que celebramos, sinal da presença de Deus. E também, no caso, aí o matrimônio é o sinal da presença do próprio Exatamente. Deus. Às vezes as pessoas, elas pensam casar na igreja para receber a bênção Receber de a bênção. Deus. Mas é muito pouco, é reduzir. Eu falo isso direto. É reduzir o sacramento. Não é só isso. Porque você pensa que você, por estar com uma pessoa que você ama, você não tem a bênção de Deus? Claro que você tem a bênção de Deus. Só que o sacramento do matrimônio fará que você não tenha só a bênção de Deus, que você seja a bênção de Deus para o mundo, para a sociedade, para a sua comunidade. Então é muito mais profundo. Um casal que já vive há muito tempo juntos, né? Que ele ganha, falando popularmente falando, o que ele ganha para poder casar na igreja? Primeira coisa, padre, é importante aqui nós falarmos o seguinte: quando eu vou a um sacramento, a primeira coisa que eu preciso tocar em mim é a dimensão da fé. O sacramento vai abrir portas para mim, para minha comunhão com Deus. Então, quando eu, depois de muito tempo morando junto, casado no civil, e decido casar na igreja, receber o sacramento, eu vou ganhar a graça de uma comunhão mais profunda com Deus, por causa do sacramento que eu estou recebendo. Então, o primeiro benefício que você vai receber com o sacramento do matrimônio é: agora não existe nada em mim que impeça esse acesso às graças de Deus. E a gente sabe que na igreja, uma pessoa que, casada no civil, mora junto, vive bem, mas não tem o sacramento, ela está impedida dos outros sacramentos da igreja. Por exemplo, a Eucaristia, a confissão. Por quê? Tu vive a união matrimonial, não o sacramento, a união matrimonial, mas não está disposto a ser esse sinal da presença de Deus. Então ele está impedido, ele está distante dessa graça. Então acho que o primeiro privilégio que a pessoa vai ganhar é um acesso direto ao manancial de graças que vem sobre ele. Por isso precisa da fé. Casamento pode ser o seu pacto de várias motivações e a sociedade civil vai legislar sobre ele. Nem todo casamento é matrimônio. Matrimônio é uma lei natural entre homem e mulher. Sim. Certo? Dado sempre no amor, por amor, aberto à vida. E esse matrimônio pode ser levado à graça do sacramento, né? Através aí do reconhecimento, vamos dizer, da oficialização da ali, igreja, né? na igreja. Mas aí que entra o problema, padre. Se eu sou no matrimônio, depois eu separo, beleza. Se eu caso na igreja, no mundo tá difícil hoje, mas a igreja fala que o que Deus uniu, o homem não separa. E aí eu tenho medo de poder casar na igreja, porque depois, se não der certo, eu não posso mais. Aqui eu vou abrir não só como canonista, mas como sacerdote. Eu acredito que esse seja a deficiência do mundo atual. O mundo de hoje, as pessoas têm compromisso, têm medo de assumir compromissos para a vida. Então vamos indo, vamos caminhando. E, na verdade, nós não seremos autênticos e não tocaremos a essência da nossa vida sem nos comprometermos. Tudo eu corro risco, qualquer realidade que eu vá assumir, eu estou correndo risco. Então é preciso aprofundar nisso, né? Ontem mesmo, na experiência paroquial, eu atendi uma situação que moram juntos há muitos anos e essa situação, ela tem o desejo, mas ele diz, se casar na igreja depois não vai dar certo. E aí, o que nós vamos fazer? Então, é uma compreensão que está muito superficial, porque o que nós precisamos entender, o que vai validar esse casamento é o amor, e o amor é forte, o amor enfrenta os desafios, o amor supera. Então eu não posso ter medo, senão eu vivo na covardia, na superficialidade, vivo as minhas vontades. E aí vou na contramão do mundo, eu não preciso ter medo. Como o senhor disse, né, o sacramento, a igreja
faz com que o fiel tenha uma intimidade, tenha uma graça À disposição ainda dele. maior, né? A gente fala muito da graça, a graça de Deus. Nós recebemos como padres a graça da ordem. Então nós temos uma graça que nos ajuda a sermos padres e nas responsabilidades que assumimos. O matrimônio, o sacramento do matrimônio, o casal, ele recebe uma graça santificante. Mais do que o amor entre duas pessoas do matrimônio, mais Vão do que viver duas com as suas pessoas, com forças. suas forças, existe aqui um agir, uma capacidade de Deus. Então, se você já vive muito tempo juntos, né? Por que vou casar na igreja? Porque ali vou receber uma força, uma presença própria do Cristo naquela condição que estou vivendo. Exatamente. Então, às vezes, você tem esse medo porque você está olhando o matrimônio só no aspecto humano. E se não der certo? Mas espera aí, ao abraçar o sacramento, você vai ganhar uma graça. O sacramento dispõe essa graça que vai estar ao teu acesso. Então você vai usufruir disso. Com as minhas forças é possível? De forma alguma. Nós vivemos o nosso ministério com a nossa força? De forma alguma. É mediante a graça. Os casais, casados na igreja, precisam recorrer a isso. Aí entra o que eu te falei. Para chegar ao sacramento, tem que ter a experiência da fé. Quem pode casar na igreja? Pode casar na igreja quem não está impedido. Uma resposta canônica. Quem não tem um impedimento, esse está apto para o casamento na igreja. Pergunta óbvia. Quais são os impedimentos? Primeiro, para se casar na igreja, nós precisamos de um homem e de uma mulher. Mesmo sexo, mesmo gênero, Isso não configura para nós o matrimônio. pode se tornar um casamento na sociedade Um pacto civil, civil, mas não não matrimônio. matrimônio. Matrimônio é sempre a união de um homem com uma mulher, Certo. que não tenham impedimentos. Vamos falar de forma geral desses impedimentos. Tem que ser livre. Eu não posso ser coagido, eu não posso estar forçado. Então, sou livre, estou apto. Depois, eu desejo viver unidade, o pacto de vida e fidelidade. É para sempre. Eu estou apto ao matrimônio. Aí depois vão ter as questões mais minimizadas, idade, consanguinidade, parentesco, outros impedimentos que podem estar em torno disso. Mas numa linha geral, um homem livre e uma mulher livre, esses Tem um podem... direito canônico, podem... não tem? Essa lista? Como? Tem um direito canônico essa lista, não tem? Temos. As realidades fundamentais de onde vão apoiar um matrimônio válido para a igreja, para que seja elevado à dignidade do sacramento, Uhum. ele precisa de duas realidades, que o Código diz lá no Cano 1056. As propriedades essenciais do matrimônio são a unidade e a indissolubilidade, que o matrimônio cristão, eles se recebem com essa firmeza especial em virtude do sacramento. Faltou algum desses dois elementos, nós não estamos falando de um sacramento do matrimônio. O sacramento aconteça, eu preciso de... Das duas propriedades essenciais do matrimônio. Que são? Unidade e indissolubilidade. Nós comungamos. Por isso a liberdade, não pode ser coagido, não pode... ou seja, eu consegui um lugar para poder estar junto com essa pessoa, construir... Exatamente. Então, unidade. Indissolubilidade. Vamos casar, se não der certo a gente separa. Opa, não. Mas muita gente faz isso, então já é nulo? Se ela vai para o matrimônio com esse pensamento, nós estamos falando de uma possibilidade E como é que nulidade. Percebe isso? Por isso é fundamental a preparação dos noivos, o acompanhamento, que nós hoje pensamos na pastoral familiar, que vai fazer isso, e responsabilidade do pároco. Ele deve acompanhar. E aí, por isso, a gente tem que fazer o que a gente chama de exame de noivos, né? E que às vezes se reduz a um bate-papo ali de 10, 15 minutos. E eu não vou conseguir isso. Então eu preciso acompanhar. Tá, mas se eu perceber que falta esses elementos, eu posso dizer, não vai casar? Você pode intervir. Mas eu não posso obrigar, não vai casar. Eu não posso dizer assim, eu não vou fazer esse casamento, ninguém vai fazer esse casamento. Não posso fazer isso. Não, mas aí tem uma coisa que a gente pode fazer, como pároco. A gente tem um documento, que é o processo matrimonial. Sem dizer a eles até, eu posso fazer essa observação no processo. Porque se futuramente
esse casamento não for para frente e eles recorrerem ao tribunal eclesiástico para solicitar a declaração de nulidade, nós vamos ter o acesso a esse processículo. O processículo é o conjunto de documentos que foi reunido para o matrimônio. Isso chamamos de processículo, o processo matrimonial. Nós vamos ter acesso a ele. E se ali contiver essa informação preciosíssima do pároco, isso para nós já é uma carta muito forte para a possível declaração de nulidade desse matrimônio. Nós vamos falar ainda sobre nulidade de matrimônio, vamos falar sobre tribunal eclesiástico, tem muita coisa, vê que a coisa está entrando aqui em muitas situações, a gente vai falar sobre isso, mas eu quero voltar e chancelar isso, para que o seu matrimônio seja levado ao grau de sacramento, duas questões fundantes, que é o desejo de querer estar unido àquela pessoa, tá? E a indissolubilidade. Eu não posso já querer entrar no matrimônio já pensando na possibilidade de não dar certo. Ah, você pensar assim não vai dar certo, então. Não é uma questão de pensamento, é uma questão de desejo mesmo, de assumir aquela pessoa. Por isso a responsabilidade, a maturidade da pessoa. Eu estou comprometendo a minha vida a outra pessoa e eu não posso brincar com isso. Eu não posso arriscar isso. Então isso não é válido. Talvez eu vou A gente ordenar, tem medo. não vai dar certo. Não é uma isso que a gente está falando. Disso. A questão é uma decisão. Que, olha, eu não vou querer levar isso para frente. E às vezes uma decisão até dialogada entre os dois. E tem um acordo com isso. Não, a gente vai casar, já vamos deixar certo, sem dor de cabeça amanhã. Se a gente vê que o negócio está engastalhando, cada um vai para o seu canto. Beleza, beleza. Se isso chegar lá para o padre, ele deve intervir. Mas quando um casal, no caso, a igreja exige o casamento civil, já no casamento civil tem os contratos, que já prevê a possibilidade de uma separação de união parcial de bens, totalidade, assim por diante. Isso já não seria uma visão de possibilidade de não dar certo? Então, por isso é diferente para nós o pacto civil do matrimônio elevado à dignidade sacramental. Porque a sociedade, ela aceita alguns elementos para o pacto matrimonial que nós não aceitamos. Na igreja isso não é possível porque nós entendemos que o matrimônio é a entrega de uma vida ao outro. E não é até enquanto for favorável a mim, por toda a vida. Antigamente, nós vimos nas televisões, novelas, filmes, né, na própria cerimônia do matrimônio na igreja, o padre pergunta: se alguém tem alguma coisa contrária a esta união, fala-se agora ou cale-se para sempre. Isso, na verdade, nunca existiu. Nunca existiu? Não, na igreja não. Isso é casamento de novela. Não. A igreja faz isso, mas não no dia da cerimônia. No dia do sacramento. No dia do sacramento isso não existe. Agora a igreja faz isso, e ainda hoje. Faz. Como? Pelos proclamas de casamento. E também na conversa também com os noivos e outros mais. Mas esse ato aí de alguém, se tiver alguma coisa contrária, fale agora ou cale-se para sempre, isso se dá com os proclamas, que a gente tem que fazer em 3 semanas separadas na paróquia. O pároco emite os proclamas e faz fé pública, coloca isso na igreja. Mas quem lê esses murais de igreja? O pároco deve orientar os seus paroquianos. Eu tô fazendo, olha o mural da igreja. Você nunca leu? Vai lá olhar. Quem sabe vai rolar um convite para uma festa de casamento. Olha, eu não vou pegar pesado com ele, mas eu tô achando que ele nunca instruiu os paroquianos dele para olhar no mural dos proclamas. Não, gente, eu não lembro não lembro. Gente, passa lá para poder ver o proclama. Eu realmente não faço isso, não. Mas isso, padre, é um detalhe só pra gente perceber como nós estamos defasados no conceito da teologia do sacramento do matrimônio. E é uma coisa belíssima, belíssima. Olha, existem esses jovens que estão se preparando para o matrimônio. O casamento está marcado para o dia tal. Se você conhece algum impedimento, você deve procurar a paróquia e dizer isso. Então, isso seria a formalização deste ato aí, porque isso daí, na verdade, é só em casamento. É pecado da pessoa que sabe que vai acontecer um matrimônio e ela omite em não falar e não procurar a liderança religiosa. Olha, e tem esse problema? Sim, porque na igreja eu sou o guarda do meu irmão. Quando Deus nos criou, Ele nos fez como seus filhos, irmãos uns dos outros. Então, qualquer omissão, independente de qualquer
o tema que seja dentro da igreja, a omissão é um pecado. A sogra não gostou da nora. Não gostar... Tá, mas ela assim, olha, não vai dar certo esse casamento do meu filho. Não, isso é relevante. Porque gostar, empatia, simpatia, isso não dá capítulo de nulidade. Agora, precisamos falar de alguma coisa pautada no direito. Isso é um impedimento. Por exemplo, eu sei que esse cara, ele já casou antes. E agora, como que ele vai casar de novo? Bigamia. Isso está errado. Então, eu faço uma denúncia. Eu sei que está tendo uma coação por parte do noivo em cima da noiva. Eu tenho conhecimento de causa disso. Eu devo procurar. Antigamente, as situações comuns de rapto, né? A pessoa verdade, monta no cavalo, exatamente, rapta a pessoa. lembra? Isso existia muito, né? Então, E os casais arranjados, que existia muito ainda. E culturas que existem ainda, que existe isso. Passíveis de nulidade. Padre, o senhor falou também um termo aí de passíveis de nulidade. Na verdade, um dos motivos que estamos aqui é para falar sobre nulidade do matrimônio. Só que não ficar só nesse programa, não. Vamos ter um segundo programa logo em sequência sobre isso. O que é nulidade, rapidamente? Anular casamento, nulidade? A igreja ela não anula o casamento, porque anular é o ato de pegar alguma coisa que está ali e dizer, não quero mais isso aqui não vai existir mais. A igreja ela não faz isso. A igreja ela declara nulo. Qual é a diferença? A igreja vai pegar o matrimônio, o suposto matrimônio daquela pessoa, o sacramento, e através de um processo canônico que se dá no tribunal eclesiástico, nós vamos verificar se aquele matrimônio ele contém os elementos essenciais do matrimônio. Caso nós percebamos que ali faltou algum dos elementos essenciais do matrimônio, a igreja vai declarar então que não existiu. Apesar de ter tido o vestido de noiva, a noiva, o noivo, a festa, o padre, mas faltou o elemento. Então parecia, mas não era. Mas padre, voltando ao matrimônio, o sacramento, eu quero casar na igreja, eu quero receber o sacramento, só que o meu companheiro, minha companheira não é batizado, não é cristão ou é de outra igreja. Certo. Pode? Ele tem que batizar, ele tem que crismar, Sem o sacramento do batismo, não tem como dar o sacramento, porque o sacramento do batismo ele é o sacramento porta para todos os outros sacramentos. Agora, digamos que ela é batizada ou ele é batizado, a outra parte não é batizada, aí nós vamos, através de um processo, isso o pároco fará, ele vai para aquilo que nós chamamos de solicitações ao ordinário, ao bispo, ou no nosso caso, ao arcebispo, que vai pedir a licença ou a dispensa. Aí vai analisar cada caso, porque como nós falamos, a realidade do sacramento do matrimônio é uma coisa muito complexa. Por isso as pessoas não podem se inibir atrás de ideias. Eu acho que eu não posso. Procure o pároco, vá conversar com ele e ele vai poder instruir melhor a causa. Eu posso casar, eu batizado, eu sou católico, sou batizado, eu posso casar, receber o sacramento do matrimônio com uma pessoa, uma mulher que, por exemplo, ela é luterana, ela é batista e não é católica como eu, mas batizada? Sim, você pode. Aí, através de um processo, nós vamos pedir ao arcebispo a licença para que a gente possa validar aquela união. E aí a gente faz isso mediante uma petição, ele nos responde, geralmente favorável, e aí o sacramento acontece. Não há impedimento direto. E mesmo que a pessoa não participe de credo nenhum, de igreja nenhuma, um tem que ser batizado. Um tem que ser batizado. O que pede, então, ele tem que ser batizado. Exatamente. Mas o outro vai assumir um compromisso em que não acredita? Por isso, eles vão ter que comparecer e fazer essa solicitação. O desejo para nós, ele é válido. Mesmo que ele não tenha total compreensão, mas ele está disposto com aquela pessoa a fazer um caminho. Ele está disposto a assumir aquele compromisso, mesmo que talvez ele não professe aquele credo. Mas lembra, é uma comunhão com a pessoa que ele está fazendo. Isso valida. O matrimônio é uma graça. União entre duas pessoas de forma natural, ou um casamento de forma pactual entre os seres humanos com uma sociedade civil, mas que é levada à graça de sacramento, por causa de Jesus Cristo, e nós cristãos, então, vivemos e recebemos essa graça, é um agir próprio, ou seja, deseja esse sacramento,
aspire esse sacramento, porque é um agir de Deus na sua vida. Sim, sabemos que é difícil e que no mundo presente, muitas dificuldades, na pandemia de modo especial, muitos divórcios surgiram. Como é que a igreja lida com o divórcio? E aí, eu me separei, o que eu posso fazer? Não posso comungar mais? E a nulidade? E a anulação? Aqui, semana que vem a gente volta aqui, viu, padre? Semana que vem a gente volta aqui para a gente continuar a falar agora propriamente sobre a nulidade. Vamos entender o que é uma nulidade e qual o procedimento para isso. Padre Leão, muito obrigado. Obrigado e até a próxima. Então, continuamos. Muito obrigado. Continuamos e semana que vem nos encontramos.